Quando aparece essa faixa azul na sua tela, você já sabe, né? Tá na hora da entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial para debater assuntos que vão ajudar você que já tem uma empresa e você também que tem um sonho de abrir o seu próprio negócio. E hoje a gente vai falar sobre mapa de negócios de impacto socioambiental. E para isso a gente vai receber a Mariana Fonseca, que é cofundadora da Pipe Social. Oi Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal Empreender. Obrigado pela sua participação. Mariana, para começar, o que é esse mapa de negócios de impacto socioambiental? Obrigada, um abraço a todo mundo que está acompanhando. Sou fã do canal, a gente já teve aí fazendo algumas colunas logo no lançamento. A gente, pelo Hydra Podcast, sempre falando de empreendedorismo. Então, obrigada pela oportunidade mais uma vez também. O mapa de negócios de impacto socioambiental é um relatório que a gente faz, a gente está na 4ª edição desse relatório, que tem o objetivo de entender quais são esses novos negócios, quais são essas startups que estão surgindo no Brasil e que, além de estarem gerando trabalho e renda, né, estarem empreendendo, também estão gerando um impacto positivo. Então, são negócios que vão olhar para soluções verdes, soluções de energia limpa, gestão de resíduos, negócios que olham para a saúde, negócios que olham para a educação, negócios que olham para a cidadania, enfim, bastante vasto o universo de negócios que podem estar aí gerando renda e também impacto positivo. Então, é um mercado que a gente acompanha, que a gente chama de mercado de negócios de impacto. E a gente está aqui feliz lançando o nosso 4º mapeamento, que é um mapeamento bianual. Então, a gente faz 2017, 2019, 2021 e agora 2023. Mariana, a partir do estudo que vocês fazem desse relatório, o que você tem observado com relação aos empreendedores aqui no Brasil? Como é que está esse comportamento, principalmente nessa área social? Boa. Olha, quando a gente começou os mapeamentos em 2017, ainda era preciso explicar o conceito, né? Não falava de empreendedorismo de impacto, a gente ainda gastou muito tempo ajudando o mercado a entender, compreender o que era um negócio com impacto social, um negócio com impacto ambiental. E isso foi evoluindo ao longo dos anos e agora, nesse relatório 2023, a boa notícia é que esses negócios começam a estar mais maduros, né? A gente fala que o pipeline, né, que é essa onda que está vindo de negócios, chega um negócio um pouquinho mais estruturados, eles estão acessando um pouco mais de recurso no início da sua jornada para poder se estabilizar, né? Porque empreender não é fácil. E sempre as primeiras etapas da jornada são mais difíceis, né? Que a gente chama de passar do vale da morte, que é um nome assustador, mas que é esse momento de parar de pé com as próprias pernas. Então, eles têm recebido mais apoio para vivenciar esse início de jornada, seja de governo, seja de filantropia, seja de investimento privado, enfim, tem vários olhares para esse apoio. E também interessante notar que os empreendedores estão ficando mais maduros, assim. A gente, quando falava de startup e negócios de impacto, a gente via muito ainda uma juventude muito ligada à tecnologia. Claro que isso ainda vem com muita força, mas a gente está falando aqui nessa base, nosso mapeamento mapeou mais de 11 mil empreendedores no Brasil, olhando para impacto positivo, e eles estão aí na faixa dos 30 e poucos até uns 45 anos. Então, também são empreendedores mais maduros, o que é uma boa notícia, né? Que as pessoas têm apostado no empreendedorismo também mais tarde, né? Não só na juventude. Mariana, mas a partir desse ponto de vista, desse perfil que você acabou de apresentar para a gente, o empreendedor está mais voltado mesmo para essas questões? Ele está conseguindo direcionar a empresa dele para isso? E com relação a quem está montando uma empresa, dá para sentir que realmente as empresas hoje são pensadas nesse caminho para justamente atender essa parte social que é tão importante, mas também ter essa questão de manter uma empresa como uma forma de ter lucro, de crescimento pessoal? A gente tem visto mais pessoas se aproximando desse tema, ainda mais por um movimento mundial e não só brasileiro, das 3 letrinhas que eu falo que ficaram pop agora nos últimos anos, que é as famosas ESG, ou em português ASG,
que são essas responsabilidades das grandes empresas para olhar para social, ambiental e governança. E isso tem dado muita oportunidade para inovação e abrindo as portas para empreendedores de impacto poderem ser fornecedores de grandes empresas que também precisam olhar para os seus problemas sociais, ambientais e de governança. Fez sentido? Fez muito sentido. Mariana, com relação à questão nessa área ainda social, quais são os tipos de trabalhos que são feitos? O que você tem observado de forma comum com relação a essas empresas? Elas trabalham mais com comunidades, trabalham mais com mães solteiras que não têm onde deixar o filho, enfim, dá para ter uma basezinha de mais ou menos o que está sendo mais trabalhado nesse meio social? Boa. Eles não são só sociais, é social e ambiental, né? Então, hoje, no mercado, o tema mais aquecido é o ambiental. A gente tem, entre os empreendedores, 52% deles olham para essa causa ambiental de alguma forma. Então, aqui, nesse grupo aí, que a gente chama de tecnologias verdes ou soluções verdes, tem bastante coisa. O Brasil é o pioneiro nesse universo, então a gente tem muita gente olhando para resíduos, a gente é referência mundial em soluções para logística reversa, tratamento de lixo, todo esse universo de resíduos, gestão de resíduos, isso tem bastante. Mas nos últimos anos tem aquecido também as soluções para carbono, né? As pessoas têm preocupado com essa história de comprar crédito de carbono, vender crédito de carbono, gerar crédito de carbono. Então, o tema de carbono está muito aquecido, então tem muita solução para o universo de carbono. E já no social, a gente vê um crescimento, a segunda maior grupo, 40% desses empreendedores estão em cidadania, que a gente chama, são soluções que estão olhadas com o impacto em cidadania. E o que é isso? Então, por exemplo, eu posso ter uma solução de impacto em inovação na Amazônia, por exemplo, que trabalha a solução verde para o açaí, que é um marco brasileiro, mas ao mesmo tempo em que eu estou trabalhando soluções para o açaí, que seria uma solução ambiental, eu também trabalho essa comunidade local, como você disse. Então, como que eu trabalho essa comunidade local? Eu também trabalho renda, eu trabalho formação, eu trabalho saúde, eu trabalho educação, eu trabalho formação para empreendedorismo. Então, essas são as duas temáticas mais fortes hoje no mercado. E depois vem educação, com 31%, que era também a pauta mais forte no início desse pipeline, aí, desses estudos, mas tem perdido espaço para a parte de ambiental, que cresceu muito no Brasil. E depois a gente tem 22% em cidades, ou smart cities, que a gente chama, que são essas soluções para melhorias em cidade. Depois 17% em saúde, inovação e impacto positivo em saúde. E 13% em finanças, que também é um mercado que, no mercado startup tradicional, é bem aquecido. No mercado de impacto tem menos coisa, mas geralmente são negócios bem parrudos e que faturam mais. Então, a gente divide aí em 6 grandes setores esse ecossistema. Mariana, você acredita que o Brasil está evoluindo nesse ponto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu venho acompanhando esse mercado há muitos anos. Claro que a gente tem ainda que crescer muito. Empreender no Brasil não é fácil, né? A gente tem um desafio burocrático, um desafio de taxas, você tem uma questão de educação financeira no país que é complexa, então os empreendedores usam muito das ferramentas, né, de educação financeira, inclusive o canal oferece várias, né, nesse sentido, porque é isso, a gente não tem isso bem difundido no país. Por outro lado, a diversidade do nosso país, a potência de problemas nos dá muita criatividade para solucionar esses problemas. Então, não tem como eu olhar para uma base agora desse relatório, por exemplo, de 1.011 negócios, que tem inovação para resolver problemas em todas as áreas que a gente comentou aqui, e não me sentir feliz e acreditando que isso vai funcionar, assim, porque todos os dias eu conheço um empreendedor com uma ideia para gerar impacto positivo em educação, em saúde, em diversidade, nas questões de gestão e transparência, por exemplo, também que é uma tendência muito forte. Então, fico sempre feliz e acredito muito que a gente tem uma força, inclusive, de ser referência. Igual eu comentei, a gente é um país verde e a gente tem muita referência em energia limpa, em floresta, em uso do solo, que a gente pode exportar. Mariana, vou te pedir licença rapidinho, só para a gente fazer um intervalo. Na volta a gente continua batendo esse papo, tá? Muito obrigada. A entrevista especial volta já.
Estamos de volta e na entrevista especial de hoje a gente está falando sobre o mapa de negócios de impacto socioambiental. E para isso a gente está conversando com a Mariana Fonseca, que é cofundadora da Pipe Social. Mariana, no primeiro bloco você citou de forma rápida a questão do agronegócio, que está trabalhando com essa questão ambiental. E por muito tempo aqui no Brasil, o agro foi visto como vilão. A partir da pesquisa, dá para entender também que quem investe no campo está tendo um pouco mais de preocupação com relação ao meio ambiente e está tendo esse respeito para tirar um pouco essa visão ruim de que o agro é ruim para o meio ambiente? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer coisas inovadoras e mostrar para o mundo que o nosso agro gera impacto positivo também e se preocupa com essas questões sociais e ambientais em torno da agricultura, né? A gente vê no movimento aqui das grandes empresas se aproximando de negócios de impacto, esse olhar para a cadeia como um todo, né? Então, se existe uma pressão do consumidor de consumir um produto que seja mais sustentável, um produto que tenha um olhar com mais cuidado para toda a cadeia produtiva, isso engloba o agro, com certeza. E aí, o campo está se preocupando em trazer suas métricas, né? Então, hoje a gente tem muitas soluções para a agricultura, olhando para cuidados com o uso do solo, uso de água, uso de defensivos, como é que você diminui esse uso, como é que você faz uma gestão mais inteligente de água, de desperdício de água. Você tem também todo um universo de monitoramento das florestas, das reservas, para a gente falar de sequestro de carbono. Tem bastante movimento no setor, o Brasil ainda está se regulando e se estruturando em algumas temáticas, mas obviamente está todo mundo de olho, por exemplo, nossos créditos de carbono aqui, no potencial do nosso agro de gerar impacto positivo. Então eu acho que as conversas têm que ser feitas e ninguém vai fazer nada sozinho, né? Trabalhando com negócios de impacto, a gente chama o setor de 2,5, que a gente está trazendo 3 da filantropia como 2 dos negócios e fazendo as pazes todo mundo e se unindo para resolver os grandes desafios que a gente tem que enfrentar. Então, não dá para vilanizar ninguém, a gente só vai fazer isso junto. Então, eu acredito muito no nosso potencial verde aí do país. É verdade, eu acho que é um trabalho que pode ser feito em conjunto, né? Afinal de contas, é bom para todo mundo, bom para quem investe, bom para quem abre uma empresa nesse sentido, bom também para o país, bom para o meio ambiente e essa questão social também, né, Mariana? Isso levando em consideração também que as empresas estão se adaptando cada vez mais a essas duas questões, social e ambiental. Dá para dizer que tem um caminho certo para isso, Mariana? Sabe, eu acho que tem caminho sim, e é isso que eu tava comentando, que a gente tem visto essa força do ESG chegando, e eu acho que o desafio talvez seja o social, assim, porque o ambiental, ele chega muito forte nos discursos, no posicionamento. Ele é um setor que você consegue ter muita mensuração de impacto, porque os dados são mais fáceis, não fáceis, digamos assim, para ser justo, mas eles são mais factíveis, assim, você alcança, você tangibiliza melhor os dados quando você está falando de mensuração verde. Então, você consegue, como eu disse, mensurar carbono, mensurar economia de água, geração de energia limpa, economia de lixo, recicláveis, eles são bem tangíveis. A área social, eu acho que ainda é mais desafiador, porque a gente está falando de mensurar, por exemplo, não só quantas pessoas estão acessando a educação, a gente está falando de mensurar se aquelas pessoas aprenderam mais, e aí é mais difícil tirar esse dado. A mesma coisa com a saúde, né? Você tem 1 milhão de fatores que envolvem a saúde. Como saber se aquela solução ou aquele movimento impactou positivamente aquela saúde, né? Você acaba tendo que mapear muito mais dados, e isso fica mais complexo, assim. E aí a terceira letrinha, que seria a governança, acaba sendo desafiadora também, mas eu acredito que com as tecnologias e com a questão da transparência de dados, informação, ela também vai chegar com força. Se eu tivesse que investir, tomar um cuidado maior, eu tomaria hoje no social, por esse desafio da gente trazer essas evidências da qualidade do impacto positivo, sabe? No ambiental, elas são mais visíveis. Mariana, aí você falou uma palavra importante, que é dificuldade. Eu queria entrar nesse mérito. A partir da sua experiência, levando em consideração também tudo que foi feito na pesquisa, você é uma pessoa que é especialista nessa área, qual é a maior dificuldade
para uma empresa conseguir assumir essa questão social e ambiental? Qual que é a maior pedra nesse caminho? Olha, eu acho que é uma pedra que talvez vocês também, como especialistas, podem concordar comigo, que é uma pedra dos empreendedores de inovação como um todo, que é essa recorrência e estruturação do negócio, né? Se a gente imaginar uma jornada de empreendedorismo tradicional, que aí você começa ali, você tem uma ideia, você valida a sua ideia, aí depois você testa aquela ideia na prática, faz um piloto, aí depois você bota um preço naquele produto, que a gente chama de MVP, né? Você vai testar esse produto na rua, aí alguém começa a pagar esse produto, aí você estrutura uma empresa, vai trabalhar ali vendas, comunicação, equipe que mensura impacto, e aí depois disso tudo, você começa a ter que ter venda recorrente, se preparar para crescer. Como é que eu faço? Eu tenho um cliente, agora eu tenho 10, agora eu tenho 100. Como é que eu vou dando esses saltos de crescimento? Essa jornada, ela é muito bem mapeada, a gente conhece, tem muito especialista para apoiar. O problema é que a maior parte do investimento e dos recursos, não só de dinheiro, mas também de mentoria, recursos intelectuais ou recursos de abertura de porta para experimentação, eles geralmente estão esperando o empreendedor lá do outro lado, né? Já quando ele está dando certo, quando ele começa a sair na revista, no jornal, porque ele ganhou dinheiro, porque ele foi investido. Mas a realidade é que a maior parte dos negócios estão nos estágios iniciais, né? Eles têm, na nossa pesquisa, por exemplo, a maior parte dos empreendedores fatura até R$500 mil ou até R$1 milhão ano, que são consideradas empresas pequenas para os grandes investidores, por exemplo, ou para as grandes empresas que apoiam o negócio. Então, elas ficam esperando ali do outro lado dessa ponte desafiadora aí do crescimento para botar esse recurso. Então, o que o mercado tem feito é o que a gente chama de misturar bolsos e dinheiros. Então, você conseguir talvez uma doação, um edital, mais um investidor para apoiar o empreendedor ali naquela fase inicial, que ele ainda está se estruturando, para que ele possa caminhar, porque se ele não caminhar por essa jornada, não vai ter nada lá na ponta para ser investida ou comprada pelas essas grandes empresas como elas estão esperando. Então, eu acho que apoiar o início da jornada do empreendedor ainda é o maior desafio, sabe? Acolher esses estágios iniciais que são desafiadores para todo mundo, não só os empreendedores de impacto social e ambiental, como o empreendedor como um todo. Mariana, com relação a essa questão social e ambiental, que as empresas estão se dedicando um pouco mais com relação a isso, a gente pode associar a mudança de comportamento do consumidor? É isso que está levando as empresas a pensarem. É claro que o dono de uma empresa tem a sua consciência social, ambiental, mas assim, a questão do consumidor também, essa mudança de comportamento também é levada em consideração? Eu acho que sim, eu acho que tem essa questão de você poder ter os números ali na embalagem do seu produto, contando da onde veio aquele cacau, da onde veio aquela embalagem, como ela vai parar de pé, quanto tempo demora para ela ser reciclada, ou as mulheres envolvidas naquela produção. Você vê isso muito forte chegando na ponta para os consumidores. E eu vou trazer mais um ator aqui, que são os investidores, né? O tema do ESG, ele esquentou muito, como quando a BlackRock, a maior gestora de recursos de investimento do mundo, anunciou que ia passar a investir em empresas que tivessem métricas ESG. Isso já fazem, se eu não me engano, 3 anos ou 4 anos que eles começaram esse posicionamento. E aí também teve uma correria de investidores. Então, você também tem, para as grandes empresas que têm a abertura na bolsa e ações na bolsa, uma preocupação para também receber investimento para demonstrar suas métricas de impacto. Então, existe uma pressão dos dois lados aí acontecendo, e sem contar que muitas delas também entendem ganhos, né? Então, o que a gente chama de inovação aberta é uma coisa bem interessante para impacto positivo. Então, você abre a sua empresa para experimentar a inovação, para conhecer formas diferentes de fazer as coisas que você geralmente faz, por meio dessa aproximação com novos negócios de impacto. Então, acaba sendo uma oportunidade para ela se reciclar também, para essa empresa encontrar novas avenidas ali de trabalho, novos jeitos de fazer governança, inclusive novos jeitos de ganhar dinheiro. Então, tem 3 grandes pontos aí acontecendo que fazem esse movimento chegar no mercado. Você acredita que hoje em dia é mais fácil ter acesso a essas informações, que é mais simplificado isso,
ou seja, depende muito mais da vontade do empreendedor para conseguir atender essas questões sociais e ambientais? Eu acho que a gente tem muito conteúdo, né? A mídia como um todo produz muito, as redes sociais têm bastante conteúdo. A própria Pipe Social, a Pipe Labo, que é o nosso braço de pesquisa, os nossos parceiros como o Quintessa e a Base de Impacto, a gente tem relatórios, estudos, bastante coisa para a formação desse empreendedor. Mas eu realmente acho que a gente precisa estar mais próximo, assim, principalmente pensando no Brasil como um todo, a gente fala muito disso. Existe uma concentração no Sudeste de aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, investidores anjo, enfim, empresas que olham para negócios de impacto. A gente está concentrado no Sudeste. Eu acho que existe uma oportunidade da gente descentralizar melhor esses apoios. Então, empreendedores que são, por exemplo, do Centro-Oeste, como vocês estão aí, poderiam ter mais acesso a soluções no próprio Centro-Oeste sem precisar fazer essa migração, ou precisar ter um pezinho ali em São Paulo, ou um pezinho no Rio. A mesma coisa, a gente viu crescer muito, por exemplo, nos últimos anos com esse crescimento do verde, como eu mencionei, parcerias e projetos acontecendo na Amazônia, porque os empreendedores de lá não precisam se deslocar e acabam sendo super ricas essas oportunidades de levar, além do conhecimento digital e aberto que está aí, mas também esse apoio financeiro, esse apoio presencial, esse relacionamento, essa troca entre empreendedores para fora do Sudeste, assim, porque o Sudeste está muito bem servido e ótimo, vamos continuar servindo mais ainda o Sudeste, mas é preciso descentralizar. A gente está falando de um país continental e a gente precisa chegar em todo mundo, em toda a diversidade que a gente tem. Mariana, você falou agora com relação à diferença dos estados, eu queria entrar um pouquinho mais nesse mérito. Há muita diferença quando se trata de questões sociais e ambientais em relação aos estados no Brasil? Algum faz mais, outro faz menos, e tem também muita diferença social e ambiental. Um age mais de forma social, outro mais de forma ambiental. Eu acho que aqui as principais diferenças, primeiro, são essa questão que eu mencionei, é você ter dinheiro, ter apoio, ter estruturas, desde que sejam coworking, que abriga esses empreendedores, sejam mentores que vão dar horas gratuitas para aquele empreendedor para ajudá-lo, seja acessar programas específicos. E de fato essa é a grande diferença, sabe? É menos a temática e mais o acesso a recursos. Então, com certeza, o Sudeste concentra, mas assim, obviamente, quando a gente fala de tecnologia, os empreendedores, hoje, por exemplo, eu tenho das sedes dos negócios mapeados, 58% estão no Sudeste. Mas quando você vai olhar a atuação, mais de um terço deles atuam no Brasil como um todo. Então, eu sou um negócio que está aqui em Belo Horizonte, por exemplo, e estou atuando em Brasília, estou atuando em Manaus, enfim, não seria um problema. Porém, faz falta essa coisa de acolher localmente. Então, por exemplo, quando a gente olha o Norte, que tem 5% das sedes dos negócios, eles têm aí sim, um viés muito para o olhar verde, por conta até da própria floresta que está ali e do mercado em volta. E aí você tem destaques, por exemplo, o Pará é um hub de bioeconomia. Tem muita inovação e empreendedorismo ali no Pará, e o Sebrae tem coisas interessantes lá também. E aí tem essa como eu diria assim, essa potência para o verde. O Nordeste também tem um olhar bem interessante para o verde, mas também muito ligado à energia. E as demais regiões eu acho que é bem misturado, mas eu acho que falta, por exemplo, o Centro-Oeste, a gente sempre falou muito, falta mais suporte, mais gente local, né? A gente acredita que tem mais empreendedor do que tem espaço para eles se conectarem, para receber investimento, para eles se formarem. Eu acho que dá para fazer mais oferta para eles não precisarem migrar pelo país. Mariana Fonseca, cofundadora da Pipe Social, muito obrigado pela sua participação com a gente. Nosso programa está chegando ao fim. E eu acho que essa questão social e ambiental está muito ligada hoje em dia, né? As duas andam juntas. Em função disso, o país tem se desenvolvido melhor e a gente está tendo novos empreendedores com foco nessas áreas, né? Muito bom isso. Obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigada pelo convite e bons empreendimentos para todos nós. Bora fazer a diferença. Perfeito. Obrigado, Mariana.
Nossa entrevista especial termina aqui. Se você perdeu algum ponto ou quer assistir novamente, é só você buscar a gente no YouTube. Lá na busca, coloca lá, Canal Empreender, vai aparecer esse emblema aqui e aí vai ficar fácil. Lá tem todos os nossos programas também. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio.